Olá pessoal, leitura da palavra, Gênesis capítulo 39, José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos israelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça em seus olhos e serviu. Ele pôs sobre sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando-lhe ouvidos para deitar-lhe com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer um serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas roupas, dizendo: deita comigo. E ele deixou as suas roupas, e não dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a roupa em sua mão, e fugira para fora, clamou aos homens de sua casa, e falou, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de vós. Veio em mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, eu levantaria minha voz e gritava. Deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim servo hebreu, que os trouxeres para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas roupas comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o Senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados. E assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe a graça aos olhos aos carcereiros de Mor. E os carcereiros de Mor entregou-se na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que fazia ali. E o carcereiro de Mor não teve cuidado nenhum, coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com ele em tudo o que fazia, e o fez prosperar. Gênesis capítulo 39. Deus abençoe.